Começa agora Estudo Bíblico em Apostila, com o tema O uso correto dos dons espirituais. Olá, abençoado, abençoada, perfeito, santo e irrepreensível diante de Deus. Estou falando do teu espírito. Essa é uma saudação espiritual. Recebe? Eu também recebo, estamos reinando em vida, fazemos parte da mesma família da fé, verdade? Esse é um dia perfeito, maravilhoso, para compartilharmos um tema muito importante. O uso correto dos dons espirituais. E esse título, ele tem algo de propósito aí. O uso correto. Porque o que se tem feito de absurdo com os dons espirituais é algo também absurdo. Porque o sistema religioso tem usado dons espirituais em lei. E os dons espirituais foram estabelecidos pelo apóstolo Paulo, registrados na primeira carta aos Coríntios, para que sejam utilizados em graça e não em lei. Então você ouve certos termos aí, o pastor fulano de tal, não é? O evangelista tal, mas esse pastor, ele está na lei ou está na graça? Se ele está na lei, se ele está submetido ao sistema religioso, nem pode ser chamado de pastor. Olha, isso aqui que nós estamos falando hoje é muito importante, mas é para maduros, para aqueles que estão em graça já. Mas vamos começar, ok? Vamos lá. Esta ministração do apóstolo Paulo, falando a respeito dos dons, que ele escreveu lá aos Coríntios, ele escreveu para uma igreja imatura, para uma igreja carnal. Apesar disso, era uma igreja em graça. Os coríntios eram uma congregação que Paulo estabeleceu em graça e apostolado. Por isso ele falava para aquela igreja. E ele precisou instruir com coisas básicas. A questão dos dons é uma questão básica. Só que onde há carnalidade, tem que haver muito cuidado, tem que haver muita instrução. Porque uma igreja imatura não sabe, não vai saber utilizar perfeitamente os dons. Vai haver dissensões, brigas, competição e tudo mais. Bom, nós vamos começar aqui com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos 1 a 3. Veja a evidência do que nós acabamos de falar aqui agora. De maneira que eu, irmãos, falando Paulo, né, não pude falar a vós como a espirituais, senão como a carnais, como a crianças em Cristo. Vos dei leite para beber. Quem é que bebe leite? O maduro também pode beber leite, né? Mas falando aqui agora naturalmente, quem é que costuma beber mais leite? É a criança, né? Vos dei leite para beber e não alimento sólido, porque ainda não erais capazes, nem ainda sois, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós ciúmes, contendas e dissensões, não sois carnais e andais como homens? Aqui tem umas coisas muito interessantes. Paulo pergunta, vocês não estão andando como homens? Como é que eu posso falar como espirituais com vocês? Como assim? Mas todo mundo não anda como homens? Homens e mulheres, no caso? Não. Os que estamos em graça, maduros, nós andamos como deuses. Não andamos como homens. E aqui está a diferença de uma coisa com a outra. Uma igreja carnal, ela acaba vivendo como homens. Há competição, há divisões. Isso não pode acontecer em graça e apostolado. Nós estamos aqui para crescer e amadurecer. Mas Paulo teve que lidar isso dentro da congregação, do ambiente da igreja de Corinto. Então veja que Paulo estava falando com uma igreja infantil. O primeiro tópico deste assunto de hoje nosso, deste estudo bíblico em apostila, é os dons no evangelho da graça têm como objetivo beneficiar o corpo de Cristo em sua totalidade. Os dons não foram dados para manifestações pessoais, para que eu apareça. Os dons não foram dados para que uma pessoa
manifeste a sua arrogância, manifeste, olha, eu sei fazer isso. Não. Os dons foram dados para o benefício do corpo de Cristo, para que a igreja cresça. Vamos ver isso aqui em 1 Coríntios, agora 12, 7. Mesma carta de Paulo aos Coríntios, só que agora no capítulo 12, que é o famoso capítulo dos dons, né? Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. Para o que for útil. O que quer dizer uma coisa útil? Uma coisa proveitosa. Para quem? Para mim? Não, os dons foram dados para o crescimento da igreja, para o benefício do corpo de Cristo, a igreja. E aqui eu faço uma observação. O sistema religioso legalista se utiliza indevidamente dos dons com o mesmo proceder carnal dos coríntios. Eu não sei onde é que você congrega, eu não sei onde você está nesse momento. Mas se você estiver congregando no sistema religioso, lá você tem um pastor, não é? Lá você tem um evangelista, tem um presbítero. Esses títulos são títulos carnais, porque estão sendo utilizados no sistema religioso. Esse pastor está debaixo da lei de Moisés? Então ele não pode ser chamado pastor. O evangelista está debaixo da lei de Moisés? Então não pode ser chamado de evangelista. É bem importante que você compreenda isso aqui, porque os dons são dados para uma igreja em graça, para pessoas que vão congregar em uma igreja em graça, em uma congregação em graça. Aliás, fora da graça não é igreja, é sistema religioso, é religião, é uma empresa de negócios, porque em graça sim, nós manifestamos verdadeiramente os dons espirituais. Aliás, vou fazer uma outra diferença aqui entre dom e talento. O dom é dado por Deus, o talento a pessoa pode desenvolver por sua própria conta. É muito importante que você entenda isso. Vamos ver aqui no ponto 2 a aplicação dos dons. Vamos entrar fundo aqui, hein? 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 27, na sequência do anterior. A aplicação dos dons, veja só o que vem por aí. O apóstolo Paulo, quando fala dos dons, ele diz: a um é dada a palavra de sabedoria. Que palavra de sabedoria é essa? Onde é que existe palavra de sabedoria? No sistema religioso? Não! Somente na graça existe palavra de sabedoria. Então, o que é palavra de sabedoria? É a sabedoria predestinada, que o apóstolo falou, ativada por Deus nos eleitos iluminados. Ativada por Deus nos que foram eleitos e estão iluminados. Porque há muitos eleitos no sistema religioso, só que eles não vivem como eleitos e nem sabem que são eleitos. Eles vivem como cristãos que na verdade não são, porque só pode ser cristão quem está em graça. Quem está no sistema religioso, é um judaico cristão, não é um cristão. Então, palavra de sabedoria é um dom que só existe em graça. 1 aos Coríntios 2, versos 6 e 7. Nós não vamos ler, mas é para você ler esse texto, que é a evidência do que nós estamos falando aqui. Outro dom. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro é dada a palavra da ciência. O que é palavra de ciência? É o conhecimento de Deus, ao qual temos acesso quando nos é ativada a mente de Cristo. Você só tem acesso ao conhecimento de Deus pleno quando você é ativado na mente de Cristo. O sistema religioso não tem palavra de ciência. Eles têm informação histórica, eles têm informação dos salmos, dos provérbios, mas não têm conhecimento pleno de Deus. Porque Deus disse, e nós vamos apresentar aqui dois textos, 1 Coríntios 2, 13 a 16 e Hebreus 8, 10 e 11. Você está com o texto na mão? Ele vai aparecer aí na tela. Você procura lá na sua Bíblia e confronta com o que nós estamos falando aqui. Comprove. Porque lá em Hebreus diz que todos me conhecerão naquele dia. Que dia? O dia que a tua mente for iluminada. Então, hoje, em graça, nós podemos dizer que conhecemos a Deus.
mas no sistema religioso, eu era um líder do sistema religioso no passado, eu pensava que conhecia a Deus. Eu não conhecia a Deus nada. Tanto é verdade que quando eu orava, eu dizia assim, agora eu vou entrar na presença de Deus. E eu penso que Deus me perguntava assim, mas escuta, onde é que você estava antes de vir para a minha presença? Por quê? Porque era uma forma errada de saudar a igreja, de saudar. Não tinha como dizer, agora vamos entrar na presença de Deus. Nós temos que estar sempre na presença de Deus. Nós não saímos da presença de Deus. Mas para isso, para entender isso, você tem que estar em graça, com a mente iluminada. Fora isso, não é possível. Vamos para o terceiro dom aqui. A outro é dado o dom da fé. Que dom da fé é esse? Ah, fé para eu orar aqui e dizer, em nome de Jesus, sai demônio. Esse é o dom da fé? Não. O dom da fé não é um dom pessoal, não é a fé pessoal que está falando aqui. Não é a fé pessoal. Eu tenho fé que eu vou conseguir dar 2 passos e dar um salto ali para frente. Isso é uma fé pessoal, é uma fé natural. Estamos falando aqui do dom capacitação dada por Deus para o eleito ativar a fé de Cristo nele. Se você é da fé, você já tem a fé. Você não precisa buscar a fé de Cristo porque ele já te deu. Ela simplesmente não foi ativada em você. Sabe aquele versículo bíblico de João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? As pessoas usam esse texto de uma forma tão errada, tão inconveniente. Ah, para que todo aquele que nele creia, se eu aceitar Jesus, então o Senhor Jesus me aceita. Não! Aquele que é eleito de Deus já vem como dom da fé nele, desde antes da fundação do mundo. E esse texto quer dizer isso. Deus te deu o dom da fé para que você creia nele desde lá. Não é aqui que você vai aceitar Jesus para crer nele. Não, você já crê em Deus. Você já crê em Jesus. Só que você está no sistema religioso, consequentemente, você não sabe disso. Isso foi anulado dentro da tua mente. Isso foi obscurecido. É preciso que você receba a ativação da mente de Cristo. É importante que você seja salvo pela graça, para que você volte a entender aquilo que foi dado a você antes da fundação do mundo. O dom da fé. É a fé dom. É a fé dom de Deus. Não é um talento teu de ter fé. É a fé dom que Deus te deu. Dons de cura. Ah, agora ficou bom aqui o negócio. Ah, agora ficou bom. É o dom de cura. Esse dom eu tenho. A uns é dado o dom de cura. O que é o dom de cura? É um dom ministrado a alguém específico com um fim específico. Não é esta brincadeira que está por aí nessas sinagogas, esse comércio religioso que existe por aí, onde as pessoas ficam comercializando cura, ficam fazendo teatro dentro das congregações, joga a muleta fora para um lado, joga para o outro, mostra que você está curado. Isso aí é teatro. O dom da cura é aquele que em João 9,7 é narrado ali, onde Jesus curou o cego de nascença. Para que Jesus curou o cego de nascença? Porque ele precisava glorificar a Deus diante das pessoas que duvidavam do que aconteceu. Então Jesus o curou. Agora, quantos cegos apareceram na frente de Jesus? Será que ele curou todos? Claro que não. Jesus não curou todos os cegos que apareceram diante dele. Ele curou este, talvez tenha curado algum outro. Por quê? Porque ele tinha propósito naquilo. Não é o que acontece hoje. Hoje se chama para curar de todas as maneiras. Ah, você está curado, não, você vai ser curado, vem para cá que eu vou orar por você. Como se aquela pessoa tivesse o dom de cura e como se Deus quisesse curar aquela pessoa naquele momento. E ali aquilo acontece de forma teatral, de forma mística, quando na verdade nem a cura se manifestou. É bem importante que você entenda isso. O dom de cura não é uma coisa que está sendo apresentado por aí nas sinagogas desta maneira como está aí, não. O que estão fazendo é brincadeira com os dons que Deus estabeleceu. Principalmente porque, volto a repetir,
O dom de cura se manifesta em graça. O verdadeiro dom de cura é o dom de cura que se manifesta em graça. E você se cura. Não precisa ficar alguém botando a mão na sua cabeça para você se curar. Você se cura pela palavra de fé que você mesmo manifesta em sua vida. Ah, papai, você recebe isso? Então é isso. O quinto dom. A outros é dado o quê? Operação de milagres. Está aqui outro daqueles dons que se manifestam de qualquer maneira por aí. Ministrado em ocasião especial para um propósito especial. Quer ver a evidência? Sabe o que é um milagre especial que Jesus fez? João 11, 43 e 44. O que Jesus fez aí nesse texto que eu estou apresentando para você? Ele ressuscitou a Lázaro. Isso é um milagre, verdade ou não? Não foi uma cura, não. Foi uma ressurreição. Para que ele ressuscitou a Lázaro? Para manifestar através daquela ressurreição e ele demonstrar o seu poder, para que todos falassem, olha, o que ele está fazendo, aquele ali só pode ser de Deus mesmo. Olha, abençoado, é muito importante que você entenda isso. Agora, você conhece ressurreições por aí? Que as pessoas saem ressuscitando gente por aí? Claro que não, porque isso só acontece para um fim específico. Em Atos 16, 25 e 26, aconteceu um outro milagre. Qual foi? Paulo e Silas foram libertos da prisão. Por que eles foram libertos da prisão? Porque eles estavam presos indevidamente e Deus pensou assim, bom, eu não quero que eles continuem lá daquela maneira. Paulo tem que sair da prisão porque ele tem que fazer a palavra correr. Então aconteceu o quê? Um terremoto, quando eles estavam louvando lá dentro da prisão, e as portas da prisão se abriram e eles saíram. Algo específico, no momento específico. Percebe, abençoado? Dom de profecia. O dom de profecia é o dom da cartomante que adivinha o futuro através das cartas? Será que o dom de profecia é o dom do horóscopo que diz o que vai acontecer com você hoje? Claro que não. Isso não é dom, isso é mentira da carne. Isso é feitiçaria da carne. O dom não tem nada a ver com feitiçaria. O dom de profecia, abençoado, é o dom que alguém recebe em graça para pregar o evangelho da graça e apostolado, para ministrar a pregação. Ministrar pregação. Profecia significa anunciar. Anunciar um conselho de Deus. Anunciar, dar um recado de Deus. E qual é o recado de Deus para hoje? O evangelho da graça. Não existe anunciar futuro. O teu futuro está garantido, o meu também. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Diga, o meu futuro está garantido. Então não é profetizar futuro, não é saber se na semana que vem, se você é de Capricórnio, ou é de Gêmeos, ou é de Áries, se você vai ser bem sucedido na sua vida. Isso não tem nada a ver com profecia. Profecia é anunciar a verdade. Ah, papai, hein? Agora vamos a um outro dom aqui. Dado por Deus em casos específicos. Discernimento de espíritos. Uau! Quando uma pessoa entra num lugar, então ela vai saber se ali tem um demônio. Não existem mais demônios. Os demônios foram aniquilados na cruz de Cristo. Então, que discernimento de espíritos é este? Discernimento de comportamentos presentes em um determinado ambiente. Você já entrou num determinado ambiente onde, se você tem a mente de Cristo ativada, você percebe que aquele ambiente é um ambiente pesado. Pesado, porque tem mentira, tem gente discutindo, tem gente brigando. Você fala, e aqui hoje não dá para falar nada porque o ambiente... Isso é discernimento de espíritos, de comportamentos. Não é discernimento se tem demônio atrás do lustre, se tem demônio no canto da parede. Isso é mentira, é outra feitiçaria que existe dentro do sistema religioso. Abençoado, a graça não tem misticismo, a graça é verdade pura. A graça é transparência, a graça é luz. Não tem trevas, não tem obscurecimento aqui. E agora vem algo muito especial. O dom de diversos gêneros de línguas.
Deus dá isso. Ele dá que alguma pessoa fale em língua? Sim, mas que língua? Estamos falando em graça. Esquece o sistema religioso. Olha, existem muitas línguas sendo faladas por aí que ninguém entende nada. São línguas faladas que não têm nenhum tipo de idioma nelas. São línguas de carne, não é? Se eu falar um monte de coisa aqui atravessada que não é idioma nenhum, simplesmente a pessoa vai me ouvir, vai ficar infrutífero para ela. Não existe dom de línguas em graça que não seja uma língua, um idioma, um japonês, um coreano, um chinês. Como é que funciona isso? Como é que alguém recebe a capacidade de falar numa língua estranha? Se eu, por exemplo, estivesse em algum lugar do mundo, ou se você, ou se alguém estivesse, e essa pessoa está em graça, e ela conhece a verdade do Evangelho, o que Deus pode fazer com ela? Deus pode fazer com que ela fale num determinado idioma, naquele momento, porque alguém naquele momento precisa ser iluminado, lá no Japão, ou na China, ou na Coreia, ou em qualquer lugar do mundo. E aquela pessoa que está lá, ela vai falar em língua e alguém do lado vai interpretar no mesmo idioma daquela pessoa que precisa receber a palavra. Por quê? Porque de repente não existe uma congregação lá. E Deus resolveu iluminar um japonês, um chinês, um armênio, um russo ou um alemão para o seu propósito. E ele vai fazer com que aquela pessoa fale no idioma daquele alemão, daquele russo, e alguém ou ela mesma vai interpretar naquele idioma. Ah, mas a gente não pode aprender esse idioma? Pode, mas num determinado momento você não sabe a língua, você não conhece a língua, e Deus quer te usar para que aquela pessoa que está lá conheça a verdade do Evangelho na língua dela. Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Foi a mesma coisa que aconteceu no Pentecostes. Só que no Pentecostes, as pessoas começaram a falar em outras línguas e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, interpretou aquilo que as pessoas estavam falando para todos aqueles povos que lá estavam. Idiomas conhecidos. Não é um idioma, não é um paralalalala, não é um tralalalala que ninguém entende nada. É um idioma conhecido com um propósito específico. E a interpretação é a mesma coisa. A interpretação de línguas nada mais é do que um dom de tradução. Não é que a pessoa entrou numa escola para aprender inglês? Não. Eu não sei falar inglês. Fluentemente? Absolutamente. Mas se eu estiver na Inglaterra ou perto de alguém que precise ouvir falar em inglês naquele momento e eu não souber falar, é um dom especial que o Espírito vai proporcionar para que eu fale e traduza o inglês para que aquela pessoa ouça naquele momento aquilo que ela precisa ouvir. Veja que isso é muito importante. O que existe por aí eu não vou nem comentar. Me chamaram no Zap para perguntar sobre isso. Eu falei, vamos compartilhar um estudo a respeito desse assunto. Porque ele falou, aqui no grupo alguém soltou falando língua aqui, um negócio completamente feitiçaria religiosa, e depois ninguém entendeu nada e a pessoa ficou me perguntando o que ele quis dizer com isso. Não quis dizer nada. Isso é feitiçaria da carne. E vai mais longe. O dom de falar e interpretar outras línguas ou idiomas não é dado para exaltação pessoal de ninguém, senão para suprir a necessidade do corpo de Cristo, a igreja, em um dado momento. Segunda observação, não existe na Bíblia a expressão línguas estranhas. Não existe essa palavra na Bíblia. De onde vem isso? Da carne dos líderes que inventam essas coisas. Ah, vou falar em línguas estranhas. Não existe línguas estranhas. Nada é estranho para Deus. Deus tem um propósito. É estranho para quem está ouvindo você, com essa feitiçaria na sua boca aí, veio da sua carne. Isso não veio de Deus. Veio para confusão. Tudo vem de Deus quando é para confundir. Olha, outra coisa. Não existe essa história de que para receber o Espírito Santo tem que falar em língua estranha. Muito menos.
Já já eu vou te mostrar. Talvez fique um pouquinho longo esse estudo, mas ele é muito importante. Veja só, já já eu vou te mostrar a questão do recebimento do Espírito Santo da promessa. Como é que se recebe o Espírito Santo? Ah, é lindo. Vamos lá. A uns Deus deu apóstolos, o dom do apostolado. O que é um apóstolo? É um perito arquiteto. O apóstolo é um perito arquiteto. Não é alguém que diz, bom, eu vou abrir uma congregação ali e eu vou me chamar de apóstolo. O apóstolo fulano de tal. Pronto. E aí todo mundo começa a chamar ele de apóstolo. Apóstolo é um dom em graça. É uma função em graça. No sistema religioso, apóstolo tinha no tempo lá de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos da lei. Em graça, só existem dois. Um que lançou o fundamento e outro que edificou sobre ele. Acabou por aí. O nome apóstolo é um perito arquiteto que recebeu o evangelho para lançar o fundamento e outro que o recebeu para edificar. Primeira carta aos Coríntios 3:10. Você vai lá e lê, porque não dá tempo de eu ler aqui. Profetas, quem são? Os que anunciam o evangelho, já falamos sobre isso. Mestres, quem são mestres? O dom de mestres. Os que ensinam o evangelho, que é o que eu estou fazendo aqui agora com você. Colaboradores, os que ajudam, auxiliam em várias tarefas. Colaboradores. Aqui está o Marcos editando, ouvindo para depois editar isso que vai ser levado para você. É um colaborador, não é? Pessoas que auxiliam em várias tarefas, pessoas que vêm ajudar, auxiliar aqui dentro do espaço físico do centro educativo. Administradores ou bispos, coordenadores. O bispo é um administrador, é um coordenador. Isso está em 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:7. Olha, o dom de línguas não foi dado para confirmar indivíduo na fé. Esqueça isso. Falar em línguas estranhas como evidência de batismo no Espírito Santo, quando você vai no sistema religioso, né? Porque em graça eu recebo que não haja nenhum líder fazendo uma aberração dessas, colocando a mão na cabeça da pessoa, fala aí, bota a mão na cabeça da pessoa, fala em língua aí para você mostrar que você tem o Espírito Santo. Isso é feitiçaria religiosa. Feitiçaria religiosa. Ponto 3 e final. Evidência do batismo ou do selo com o Espírito Santo da promessa. Como é que se sabe que uma pessoa recebeu o batismo ou o selo do Espírito Santo? Olha, abençoado. Efésios 1, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim: nele também vós, nele, em Cristo, também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Dá para fazer um tema só desse verso. Só desse verso já dá para fazer um estudo completo de mais de 1 hora aqui. Nele também vós, número 1, havendo ouvido a palavra de verdade. O que você tem ouvido por aí? Você tem ouvido, você passou já no altar lá, no palco lá? Passou já no palco? Ou não? Ah, que bom que você não foi lá ainda. Você foi lá na frente, na congregação, para receber o Espírito Santo? Você levantou a mão aceitando Jesus no seu coração? Abençoado, não é assim. Você tem que ouvir a palavra de verdade. Do que está se falando? Qual é a palavra de verdade aqui? O Evangelho da Graça, nas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Você ouviu alguém pregando isso? Ah, ouvi. Recebeu a palavra? Recebi. Então você está a caminho de ser selado com o Espírito Santo da promessa. Porque vem aqui agora, ó. Havendo crido nele. Ouvir e crer. Se você ouviu e creu no Evangelho da Graça,
Ponto 3 aqui, ó, no mesmo versículo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é um selo? Selo, o selo no tempo antigo, o selo era quando o rei colocava o dedo dele ali, ó, o carimbo dele, e dizia, esse aqui está aprovado, pode passar. Quando você ouve a verdade do Evangelho e crê nela, você já está batizado, selado, chamado, escolhido, eleito, predestinado, salvo para sempre, e a meio caminho da transformação. Por quê? Porque você é de Deus, você é um eleito, você é um filho, é um rei, é um senhor, é um Deus. E o Espírito Santo da promessa é o que, na verdade? É a garantia da herança. O selo, o Espírito que está em você é a garantia de nossa herança até a redenção. Que redenção é essa? A transformação do teu corpo, abençoado. Esta é a redenção. É isso que nós aguardamos hoje. A transformação. A redenção da possessão adquirida. É como Deus dizendo assim, ó, esse aqui é meu, esse é meu, ninguém leva, esse é meu. É eleito, é escolhido, esse é meu filho. Ele tem direito à herança. E a herança é o quê? Mar de cristal? Rua de ouro? Não, abençoado. A herança é a transformação do teu corpo. Por isso ele disse lá, na casa de meu pai há muitas moradas. Que moradas são essas? Os corpos transformados. Os corpos estão lá te aguardando. Corpo glorificado, semelhante ao que Cristo teve quando esteve aqui conosco depois da sua ressurreição. Olha, como eu disse, esse estudo aqui é diferente, porque ele vai mexer com muita gente aí pelo YouTube. É para mexer mesmo. Essa é a ideia. Eu recebo que você tenha compreendido, que os teus olhos estejam iluminados para isso aqui, e eu tenho certeza absoluta de que a tua vida vai entrar numa outra etapa de glória a partir desse estudo também, ok? Receba sem limites por ter ficado até o final. O que você não compreendeu direito, volta no vídeo. Volta outra vez, escuta quantas vezes você quiser. Ele estará também em áudio por Zap, estará também em áudio oficial para CD e estará também em texto à sua disposição, que nós estaremos viralizando por aí pelo WhatsApp, Facebook, YouTube, onde for. Ah, papai? Então assim é. Recebo o melhor dia para você, abençoado. Recebo você sempre conduzido em triunfo. Receba a tua mente em espiral. Crescendo, crescendo e crescendo. Até o dia do Senhor Jesus. Qual é o dia do Senhor Jesus? O dia da transformação dos nossos corpos. Você estará lá? Eu recebo que sim. Paulo estará lá. Nós estaremos lá. O apóstolo José Luiz de Jesus Miranda estará lá. Eu estarei lá. Receba essa palavra. Todos estaremos lá. Marcos estará lá. Glória estará lá. Todos nós estaremos lá. Você recebe? Você estará lá? Até lá. Até o próximo vídeo. Abençoado com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.